Nessa primeira aula, irei falar sobre a resistência de entrada em circuitos eletrônicos. A resistência de entrada, abreviada como RI, representada nesse circuito como uma seta, é encontrada examinando a resistência vista pela fonte de tensão que alimenta o circuito. Para isso, podemos utilizar o teorema de Thevenin para encontrarmos a resistência de entrada do circuito. Considerando que sabemos qual a corrente fornecida pela fonte de tensão ao circuito, podemos afirmar que a resistência de entrada será igual à tensão da fonte dividida pela corrente fornecida. Isso pode ser rapidamente verificado simplificando o circuito e encontrando a resistência equivalente e, como a seta que indica a resistência de entrada mostra, essa resistência equivalente será a resistência de entrada. Um fato muito importante que deve ser observado é que quando a fonte de tensão não é ideal, existe uma resistência interna que gera perdas. Um modelo que leva em consideração a resistência interna da fonte é mostrado no quadro e destacada com a cor vinho. A resistência interna de fontes não é levada em consideração no cálculo da resistência de entrada, pois, como foi definido anteriormente, a resistência de entrada é aquela vista pela fonte, logo, a resistência interna fica de fora desse cálculo. Da mesma forma que no circuito anterior, a resistência de entrada vista pela fonte de tensão é igual à tensão da fonte dividida pela corrente fornecida pela fonte, porém há um detalhe. Como existe uma queda de tensão interna de 50 ohms vezes 1,98 mA, a tensão da fonte será na verdade 9,9 volts. A partir dessa correção, podemos calcular a resistência de entrada do circuito como 9,9 volts dividido por 1,98 mA, que é igual a 5 kΩ. Como no exemplo anterior, também podemos simplificar o circuito encontrando a resistência equivalente, desconsiderando a resistência interna que não faz parte da resistência de entrada. A resistência equivalente também será de 5 kΩ, como esperado. Em circuitos com elementos reativos, como capacitores ou indutores, devemos encontrar a impedância de entrada. Na verdade, a resistência de entrada é um caso particular da impedância de entrada vista pela fonte. Para exemplo do quadro, o circuito capacitivo também pode ter sua impedância de entrada calculada como a tensão fornecida pela fonte dividida pela corrente, ou de forma alternativa, encontrando a impedância equivalente vista pela fonte. Para o amplificador operacional com realimentação visto no quadro, a resistência de entrada será medida seguindo o mesmo procedimento que nos exemplos anteriores, mas com um detalhe. Em amplificadores operacionais com realimentação, há um curto-circuito virtual entre a entrada inversora e não inversora. Como uma das entradas, a não inversora, está conectada ao terra, um terra virtual, representado na cor vinho no quadro, aparecerá na entrada inversora do amplificador operacional. Isso significa que, em termos de resistência vista pela fonte, o circuito pode ser simplificado pela resistência conectada ao terra virtual e à fonte de tensão. Isso pode ser verificado aferindo que a corrente que sai da fonte de tensão no circuito Ampiop é igual à corrente no circuito simplificado visto pela fonte de tensão. Lembrando que nesse caso, essa simplificação só foi realizada para encontrarmos a resistência de entrada. Nesse último exemplo, mostra um circuito amplificador com TBJ. Aqui podemos notar a importância do teorema de Thevenin, pois mesmo sem saber interpretar o circuito, podemos encontrar sua resistência de entrada dividindo a tensão de alimentação do circuito pela corrente, que será 5 mV dividido por 2,71 mA, que é igual a 1,85 kΩ. Também é possível encontrar a resistência de entrada usando o método de resistência equivalente feito nos exemplos anteriores, porém, isso será visto em uma aula posterior.